O ser humano deseja a eternidade. O ser humano deseja a perpetuação de si mesmo. O ser humano deseja porque ele deseja, sem pensar nas consequências ou na qualidade daquilo que deseja e quer. Nós, seres humanos, nos perdemos no meio desse caos e achamos que, para vivermos melhor, é necessário transformar o mundo num parquinho de diversões. E nós estamos nos perdendo no meio desses equívocos, desses absurdos. E quanto mais absurdos produzimos, mais tragédias nós edificamos. Nós, humanos, estamos muito aquém da nossa possibilidade ou das nossas possibilidades como seres pensantes. Queremos o amanhã, queremos a eternidade, queremos o futuro, mas não entendemos que apenas o presente possui essa eternidade tão sonhada. O presente. Taiguara dizia que o presente deve abrir as portas para o futuro, porque cada dia que passa é um novo presente que se estabelece. Abandonamos o hoje, abandonamos a qualidade do presente, em nome de um paroxismo desproporcional, de um paroxismo perigoso, que abre mão da verdade e que despreza o significado do que é ser humano, uma espécie pensante, um ser capaz de construir a si mesmo e o mundo em que vive. Porém, desde o mundo das ideias de Platão, desde a ideia de paraíso teológico, desde a ambição e da vaidade pelo lucro imediato, desde a ideia de que conforto material pode trazer felicidade, nós abandonamos o construto fundamental do presente, que se eterniza a cada instante. E essa nossa vinculação imediatista com um pseudo-conforto, baseado em coisas materiais e lucro, fez com que nós abandonássemos o verdadeiro sentido de estar aqui, de que somos apenas zeladores do planeta, zeladores uns dos outros e de todos os seres vivos que aqui habitam conosco. Esse lugar tão perfeito para a nossa existência. Dizemos não, um não contundente ao hoje, ao agora, ao estar aqui, não sabendo ou não tendo certeza que estaremos sendo depois. Mas o depois não importa. O importa é o que fazemos neste exato momento, nesse instante. A qualidade das nossas relações, a qualidade daquilo que proporcionamos ao mundo, a qualidade da nossa capacidade de manter uma convivência honrosa com as pessoas e com a natureza, é que vai fazer com que nós consigamos não nos perpetuar individualmente, mas deixar esse mundo como legado. Estamos tão perdidos porque, em verdade, abandonamos aquilo que nos é fundamental, a capacidade de pensar,
de refletir sobre a vida e refletir sobre aquilo que é realmente estar em um mundo que nos dá toda a possibilidade de existir. Por abandonarmos as verdadeiras relações, por abandonarmos o pensar, por cultuarmos a ignorância, por cultuarmos a vaidade, deixamos de entender a importância do amor agora, do cuidado agora. Vivemos um franco processo de decadência moral, de decadência psíquica, de decadência intelectual. Os seres humanos estão desaprendendo o que é pensar. Parece mais confortável cultuar a ignorância e acreditar que a ignorância é uma bênção. Não. A ignorância não é uma bênção. A ignorância é um empecilho, é um obstáculo, é uma estratégia para aqueles que não desejam nada além do hoje e do lucro, não se importando com nenhum tipo de consequência devastadora para a existência humana e para a natureza. É fundamental repensarmos essa relação que temos hoje com a ideia de perpetuação. A perpetuação não é de nós mesmos, mas é de um legado que devemos deixar para as próximas gerações. E de uma ideia de mundo que nos coloque enquanto seres que necessariamente estão unidos num único propósito: o cuidado, o zelo, o deixar para amanhã, como legado, como herança, o que estamos construindo hoje. E o que estamos construindo hoje? O que estamos construindo desde que o ser humano adquiriu o péssimo hábito de querer apenas para si mesmo, nesse individualismo brutal, cruel e imoral, de não se importar com o entorno, com o que está ao seu redor e com as outras pessoas que virão e que, apesar de ainda não estarem aqui, devem ter o direito de viver em um mundo melhor. Vivemos propagandeando a beleza das armas, das guerras. E cada guerra, cada bomba que explode, destrói seres humanos, destrói futuros, destrói a natureza, destrói a vida. É isso que é importante. Acreditar que lucramos com países nos invadindo, invadindo outros, humilhando pessoas, destruindo civilizações, destruindo culturas, destruindo a natureza. Achamos isso algo muito importante, mas não é. Importante é um compromisso que devemos ter com o mundo. É importante, dentro dessa questão, o que diz o filósofo alemão Hans Jonas, nascido em 1903, quando ele constrói a teoria da ética da responsabilidade, da necessidade que nós, seres humanos, temos de deixar uma herança para as gerações futuras sem esperarmos nada em troca, porque legados não necessitam de reconhecimento algum. Segundo Hans Jonas, se preocupar com um futuro melhor para as gerações vindouras é uma ética muito evoluída, baseada na ideia da não reciprocidade. Eu não preciso que reconheçam o que fiz, e nem que me paguem pelo que fiz. Eu mantenho o planeta puro, eu mantenho a natureza habitável, eu mantenho a água limpa, o ar puro, eu mantenho a possibilidade
de todos de continuarem vivendo bem num mundo tão perfeito. Essa ética da responsabilidade e da não reciprocidade, ela deveria nos atingir como um raio dentro de nós, para que nós entendamos bem qual seria talvez o sentido dessa existência tão caótica, tão aparentemente sem sentido que temos. Hans Jones tinha uma visão histórica muito bem contextualizada. Ele temia que o avanço tecnológico sem controle, que o avanço do capitalismo sem controle, que o avanço da vaidade e ambição humana sem controle levasse à impossibilidade da própria existência humana. Destruir uma floresta em nome daquilo que existe debaixo da terra que pode gerar lucro, destruir uma natureza tão profícua em nome de metais para serem usados em chip de computador, destruir, poluir o ar com a poluição aérea, destruir apiários, destruir a vida, não é um grande compromisso que os seres humanos deviam ter. A filosofia africana, construída com a união de vários filósofos, criou a ética e filosofia Ubuntu, que é uma das coisas mais evoluídas que eu já vi no campo ético histórico. Nagobe, Nelson Mandela, Desmond Tutu e outros mais evoluíram a ideia tradicional das comunidades ancestrais da filosofia do nós, cuja máxima inacreditavelmente importante é: eu sou porque nós somos. É uma ética criada para recuperar a honra e o orgulho e a história dos povos escravizados, mas ao mesmo tempo serve para nós todos. Eu sou porque nós somos. Eu existo porque nós existimos e continuaremos a existir se continuarmos cuidando de nós e do mundo como um só. Na filosofia Ubuntu não existe competição, não existe vitoriosos nem derrotados, mas apenas seres humanos que compartilham, que zelam e que cuidam das coisas. Infelizmente, vivemos num sistema que busca a sujidade do mundo para se apossarem dele. Michel Serres, um dos mais importantes pensadores dessa relação brutal e moral do ser humano com a natureza, ele diz muito isso, que os seres humanos devem recompactuar com a natureza, porque ela é fundamental. Nós devemos ouvir a voz da natureza, assim como Ayrton Krenak prega, esse grande filósofo indígena brasileiro. O ser humano deve sentir, ouvir, sentir a força de uma natureza que conversa com ele. E não é no sistema de sujidade, de destruição, do lucro de poucos em nome da destruição de tudo, que nós vamos conseguir uma vida melhor. É algo que me assusta hoje. São tantas guerras, são tantos conflitos. Vivemos a cultura da agressão, da força física. E cada dia que passa, mais o ser humano perde a sua capacidade de construir aquilo que é fundamental em si: pensar mundos melhores. O ofício humano é pensar. E o ofício humano é fugir da ignorância. Vivemos hoje a possibilidade de um surto de várias epidemias pelo negacionismo, que é um outro estilo brutal e cruel de abandonar o conhecimento em nome do ritual e do culto da ignorância.
Tememos o amanhã porque não conhecemos o hoje. O hoje deve ser um construto nosso, da nossa vida, baseado em cima da necessidade de tudo e de todos. Muitas vezes, onde moro, eu olho nos fios e vejo macacos que não têm mais onde se alimentar, arriscando suas vidas em fios de alta tensão em busca de alimentos nas casas, no lixo. Você acha que os animais querem sair da natureza? Querem se arriscar em troca de alimento? Nós jogamos tudo à margem. O antropocentrismo é perigoso demais. A ideia de que nós somos a espécie superior a todas as outras. Essa ideia maldita de que podemos tomar sob julgo tudo o que existe porque nós somos o top, o suprassumo de tudo, isso está levando à destruição das coisas. Saber que muitos animais já não têm mais onde se alimentar e perderam todos os seus hábitos porque eles não têm mais nenhum espaço, porque nós não tivemos a capacidade de entender que todas as espécies que compõem a natureza são tão importantes quanto a nossa. Tom Hagen, um filósofo que construiu sua teoria em nome dos direitos dos animais e de uma ética dos animais, dizia que os animais são sujeitos de direito e que o ser humano não pode predeterminar o futuro dos animais e nem de nada. Nós somos apenas espécies que compartilhamos juntos um mundo que ainda tem a possibilidade de se tornar e de ser o melhor dos locais do mundo para podermos viver. Mas nós nos preocupamos com outros planetas, com a possibilidade de existência fora da Terra, porque não conseguimos conter essa sanha, esse vício maldito de lucro, de querer destruir para lucrar. Lucrar com o quê? Que tipo de legado vamos deixar? E nós temos de ter esse compromisso que Hans Jonas defende, que Hans Jonas prega, que Hans Jonas espera, que nós criemos um compromisso eterno com o amanhã, sem necessidade de reconhecimento algum, para que pessoas que ainda não estão possam estar de maneira saudável. É o que necessitamos. E para isso nossas relações têm de deixar de ser tão líquidas, como dizia Zygmunt Bauman, e transformá-las em relações coesas, sérias, baseados em compromisso, baseados no zelo e no entendimento de que tudo é de todos. Precisamos olhar o mundo e nos ver como parte desse mundo. Não somos os melhores. O especismo é uma praga que tem de ser contida. O mundo não nos pertence. Nós pertencemos a ele. Nós pertencemos à natureza, pertencemos ao planeta e temos o dever de cuidar deles e de zelar dele para que ele permaneça como nosso grande legado. Que bom seria as novas gerações olharem para trás e dizerem: valeu, hein? Esses homens do passado nos deixaram coisas boas, nos deixaram esse mundo maravilhoso. Quem sabe? Quem sabe?